Quem foi Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista e um dos braços direitos de Adolf Hitler? Bem, é isso que a gente vai ver agora. Bem-vindo ao canal Motivacional. Meu nome é Caio. Se sente confortavelmente e relaxe. Vamos para o vídeo. Paul Joseph Goebbels nasceu em outubro de 1897, perto da cidade de Düsseldorf, no oeste da Alemanha. Goebbels tinha saúde frágil na infância. Era um menino de baixa estatura que sofreu bullying na escola e na juventude. Foi rejeitado pelo serviço militar, isso ainda na Primeira Guerra Mundial. Então Goebbels decidiu se dedicar aos livros e aos estudos. Como era um ótimo aluno, foi para a Universidade de Heidelberg, onde estudou até se tornar doutor em filosofia alemã. Passou a escrever textos próprios e chegar até mesmo a escrever um livro, mas nenhuma editora na época aceitou seus manuscritos por considerá-los radicais demais. Bom, a gente sabe por quê, né? Goebbels então resolveu publicar os textos de forma independente, vendendo poucas cópias. Foi depois disso que ele entrou em contato com o Partido Nazista e em 1924 tornou-se membro da campanha de Adolf Hitler. Por sua inteligência, habilidade comunicativa e, obviamente, a sua lealdade ao nazismo e Adolf Hitler, Goebbels cresceu rapidamente no partido e logo se tornou um dos membros de confiança de Hitler. Não demorou para que ele conseguisse um cargo importante. Quando Hitler se tornou chanceler, em 1933, Goebbels foi nomeado ministro da propaganda. Em abril do mesmo ano, criou uma campanha com o intuito de queimar livros considerados pelos nazistas inadequados para o regime, ou que representavam ideologias opostas ao nazismo. As obras de autores alemães ou estrangeiros eram escolhidas pelo governo, queimadas em praça pública, em meio a multidões. O intuito de Goebbels era limpar qualquer influência que era oposta ao regime nazista e em que eles acreditavam. Goebbels era responsável não apenas pela propaganda do governo, mas também por supervisionar o trabalho da imprensa e controlar os bens culturais que chegavam à Alemanha. Por isso, quando as obras literárias já estavam sob controle, ele resolveu focar em outro segmento: o cinema. Goebbels foi responsável por banir produções de outros países. O ministro decidiu criar novas versões de filmes de sucesso de Hollywood, obviamente manipulados para enaltecer o nazismo. E não demorou para que ele começasse a fazer seus próprios longas. Um dos mais famosos é o Eu Acuso, em português, de 1941. No filme, é contada a história de uma mulher com uma doença terminal que implora ao marido por ajuda para cometer, bom, você sabe muito bem o que é. A narrativa se passa em um tribunal no qual o júri deve decidir se condena o homem por homicídio ou inocenta, pois na história contada, ele queria apenas livrar a esposa do sofrimento. A ideia de Goebbels era criar um debate moral, mostrando que livrar o mundo das pessoas com defeitos, entre aspas, era também acabar com seu sofrimento. Foi nessa época que Goebbels conheceu a Lida Borova, uma atriz tcheca-austríaca que apoiava o regime. O ministro se apaixonou e tornou a sua amante. Goebbels era casado com a Margit Richtershall, uma alemã poucos anos mais nova que ele, com que teve 6 filhos. O casal se conheceu graças ao Partido Nazista e recebeu a bênção de Hitler, que foi padrinho de casamento dos dois. Entretanto, quando o Goebbels conheceu a sua amante, sua vida virou de ponta cabeça. Ele decidiu pedir o divórcio, deixar o seu cargo no governo e se mudar para o Japão. Bom, é claro que Hitler não ficou feliz com a ideia e proibiu Goebbels que deixasse a Alemanha. À época, o amigo já se mostrava essencial para o domínio do nazismo. Hitler comprou uma passagem só de ida para a sua amante e mandou-o para outro país, enquanto pediu a Goebbels para dar uma segunda chance à sua esposa. O casamento continuou, mas a credibilidade do ministro ficou abalada. Muitos outros membros do governo acreditavam que Goebbels estava perdendo o jeito, amolecendo, segundo eles. Hitler também começou a duvidar da capacidade do amigo e acabou se afastando dele.
deixando de convidá-los para eventos sociais e pedir as suas opiniões. Isso abalou Goebbels profundamente, pois a aprovação do ditador era essencial para o ministro, que via Hitler como seu salvador. Quando a Segunda Guerra Mundial se iniciou, o desespero de Goebbels para reconquistar a confiança de Hitler fizeram com que o ministro criasse campanhas ainda mais radicais, focadas principalmente no antissemitismo. Em 1940, estreou um filme focado em disseminar o ódio aos judeus, chamado O Eterno Judeu. Nele é possível ver guetos nos quais as pessoas daquela região viviam em condições miseráveis. Faltava comida e condições básicas de higiene, comparando os judeus a animais. O filme, entretanto, deixa de fora uma parte importantíssima da história. Os judeus estavam naquela situação por conta do próprio governo nazista, que negligenciava aquela parcela da sociedade. Com filmes como esse somados, a implantação de notícias falsas nos jornais que condenavam os judeus por crimes que nunca cometeram, Goebbels e seus colegas conseguiram convencer boa parte da população alemã de que o antissemitismo fazia sentido. A campanha deu certo para Goebbels. Além de conquistar a confiança de Hitler, sua influência dentro do governo nazista se tornou maior do que nunca, além de permitir que o ministro agisse como bem entendesse. O ditador delegou tarefas para discursar para Hitler, mas tudo isso mudou em 1945. Com o avanço da União Soviética e com a entrada dos Estados Unidos no conflito, a perda de territórios e a perda do apoio da Itália levaram os alemães a ruínas e eventualmente à perda da guerra. Quando o regime estava chegando ao fim, os aliados estavam prestes a invadir a Alemanha. Hitler se escondeu no seu bunker em Berlim, deixando ordens explícitas a Goebbels. Ele deveria assumir o poder um dia após a morte do ditador alemão. O ministro se tornou chanceler do país, mas já era tarde demais. Goebbels não via mais sentido na vida sem Hitler, e no dia seguinte da morte do ex-ditador, ele e a esposa ministraram veneno para os seus filhos e depois cometeram, você sabe bem o que é, no mesmo bunker em que Hitler morreu, um dia antes. Sinistro, não é mesmo? Mas isso é história. E isso é a Segunda Guerra Mundial. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, peço que deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Eu agradeço.